A conservação de alimentos é uma tradição ancestral que viajou desde os egípcios até as fazendas. A amish de hoje. Embora muitos pensem que é uma arte reservada a especialistas, é surpreendentemente acessível. Ao saborear picles, chucrute ou alimentos fermentados, seu intestino agradece. Os amish, mestres nessas práticas, simplificaram técnicas antigas, deixando apenas o essencial. Conservar alimentos não só preserva sua frescura, mas também nos conecta com nossas raízes e evita conservantes artificiais, oferecendo um sabor incomparável. O poder da conservação em banho-maria. Um dos métodos mais eficazes que os amish utilizam para conservar alimentos é o enlatamento em banho-maria. Essa técnica tem sido essencial para alimentar as famílias amish durante os invernos, quando o acesso a alimentos frescos é limitado. Embora alguns acreditem que esse método exige habilidades especiais, os amish mostram que, na verdade, é um processo muito acessível e, acima de tudo, eficaz. A ciência por trás do enlatamento em banho-maria é simples, mas poderosa. A água fervente cria um ambiente hostil para as bactérias que causam a deterioração dos alimentos e o calor intenso expulsa o ar dos frascos. Quando esses frascos esfriam, forma-se um selo a vácuo que mantém os alimentos frescos por muito mais tempo. No entanto, os amish sabem que nem todos os alimentos podem ser envasados dessa maneira. Ingredientes com alta acidez, como tomates, frutas vermelhas ou certas frutas, são ideais para esse processo, já que a acidez ajuda a prevenir a proliferação de bactérias. Alguns vegetais, no entanto, não têm acidez suficiente para serem envasados de forma segura. Em banho-maria. Por isso, os amish os conservam em vinagre antes de enlatá-los, aumentando sua acidez e garantindo que fiquem seguros para a conservação. Esse processo de conserva é uma tradição que não só preserva os alimentos, mas também melhora o sabor deles com o passar do tempo. Equipamento básico para o enlatamento em banho-maria. Embora o enlatamento em banho-maria não exija equipamentos sofisticados, os amish são muito cuidadosos com os utensílios que utilizam. Para começar, você vai precisar de uma panela grande que seja suficientemente funda para submergir completamente os potes. Embora em algumas cozinhas modernas sejam recomendadas panelas especiais para enlatamento, os amish têm usado panelas simples, mais resistentes, por gerações, sabendo que a qualidade do equipamento não precisa ser complicada. Além da panela, você vai precisar de alguns utensílios básicos, como uma grade para enlatamento, para evitar que os potes toquem o fundo da panela. Um pegador de potes para manusear os potes quentes e um funil de boca larga para evitar derramamentos enquanto você enche os potes. Os potes devem ser novos ou estar em bom estado. Os amish insistem em não reutilizar potes de maionese ou outros potes reciclados, pois uma pequena rachadura pode comprometer a vedação. Preparação, o passo-chave para um enlatamento seguro. A preparação é uma fase crítica no processo de enlatamento e é onde muitos iniciantes cometem erros. Os amish sabem que é fundamental limpar e esterilizar corretamente os potes antes de enchê-los. O primeiro passo é lavá-los com água quente e sabão, mesmo que pareçam limpos, para eliminar qualquer resíduo. Depois, eles devem ser esterilizados, mergulhando-os em água fervente por pelo menos 10 minutos. As tampas também exigem atenção especial. Embora as bandas de rosca possam ser reutilizadas, as tampas devem ser novas para garantir um fechamento perfeito. Os amishas mergulham em água quente, mas não fervente, para amolecer o composto que sela as tampas, sem danificá-las. Enquanto os potes estão sendo esterilizados,
Você deve encher a panela com água até a metade e começar a aquecê-la, mas sem deixar que ferva completamente. Esse detalhe da temperatura é fundamental para não esfriar os potes quando você os colocar na água quente. O processo de enchimento, sabor e precisão. Assim que os potes e estampas estiverem prontos, é hora de começar a enchê-los. Os amishi não se concentram apenas na segurança, mas também no sabor. Por exemplo, ao preparar picles, eles adicionam um dente de alho amassado, sementes de endruli, se quiser um toque picante, flocos de pimenta vermelha. Esses ingredientes infundem sabor nos alimentos enquanto são conservados, resultando em um sabor muito mais profundo e complexo. É importante encher os potes com a solução de conservação, seja vinagre para picles ou calda para frutas, sem derramar nada nas bordas, pois isso pode afetar a vedação. Os amishi também se certificam de empacotar os vegetais de maneira firme, mas sem apertar demais, para que a salmoura possa circular adequadamente. Um detalhe importante é deixar espaço na parte superior do pote, especialmente para geleias e molhos de tomate, para permitir a expansão dos alimentos. O selo final, paciência e sabor. Depois de encher os potes, é hora de mergulhá-los na panela de banho-maria. A paciência é essencial, já que o tempo de processamento depende do tipo de alimento que você está conservando. Os amishi sabem que o tempo é o que realmente transforma a comida. Os picles ficam mais crocantes, as geleias se enriquecem com o sabor das frutas e as conservas de tomate atingem sua máxima perfeição. O processo de enlatamento não só conserva os alimentos, mas também os aprimora. No final, quando os potes estão prontos e o selo a vácuo se formou, os amishi sentem-se satisfeitos por saber que conseguiram preservar não só a comida, mas também uma tradição ancestral que foi transmitida por gerações. A conservação de alimentos não precisa ser complicada. E com os ensinamentos dos amishi, qualquer um pode fazer, sem conservantes nem aditivos, apenas o sabor autêntico da natureza. O passo crucial: eliminar as bolhas de ar. O primeiro truque dos amishi para garantir que suas conservas fiquem perfeitas é algo que muitos ignoram: a eliminação das bolhas de ar. Como eles fazem isso? Eles usam uma espátula de plástico, nunca de metal, para evitar arranhar os potes. Este passo simples consiste em deslizar a espátula suavemente entre os alimentos e a lateral do pote, o que faz com que as bolhas presas subam à superfície. Os amishi sabem que o ar preso pode interferir na vedação, um passo crucial para a durabilidade de qualquer conserva. Se necessário, eles acrescentam mais salmoura ou xarope quente, certificando-se de que o frasco esteja completamente cheio, sem nenhum espaço vazio. Preparação: antes de selar. Um gesto pequeno, mas muito significativo, é limpar bem a borda de cada pote antes de colocar a tampa. Os amishi sempre se certificam de que não haja nenhuma partícula de gordura ou comida nas bordas. Até a menor imperfeição pode arruinar o processo de selagem. Depois, com uma pinça ou um levantador magnético, colocam as tampas quentes retiradas do banho-maria, certificando-se de que se encaixem perfeitamente. O segredo está em apertar as bandas ao toque, como dizem os amishi. Apertam até sentir uma leve resistência e giram mais um quarto de volta. Esse passo é fundamental. Apertar demais pode impedir que o ar escape durante o processamento, enquanto se ficar muito solto, pode entrar água, carregando os potes na panela de conservas. Quando chega a hora de colocar os potes na panela de conservas, os amishi são muito cuidadosos.
Eles usam uma grade para garantir que os potes não se toquem entre si nem com as paredes da panela, para evitar que quebrem. Colocam a grade devagar para não espirrar água dentro dos potes. Se não tiverem grade, colocam um pano dobrado no fundo e acomodam os potes com cuidado, sempre se certificando de que a água os cubra pelo menos 1 polegada. O momento crucial, o processamento. Aqui, a paciência é fundamental. Os Amish nos ensinam que o tempo de processamento depende de vários fatores. A receita, o tamanho do pote e a altitude. É crucial esperar até que a água esteja fervendo constantemente antes de começar a contar o tempo. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas os Amish insistem que uma fervura constante é essencial para o sucesso. Eles sempre têm uma chaleira com água quente à mão, caso precisem completar a panela. O segredo do resfriamento gradual. Um dos segredos mais importantes que os Amish aperfeiçoaram é o resfriamento gradual. Quando o temporizador indica que o tempo de processamento terminou, eles não se apressam em tirar os frascos. Em vez disso, desligam o fogo e deixam os frascos repousarem na água quente por 5 minutos. Isso ajuda a evitar o sifonamento, um problema que pode arruinar a vedação. Durante esse tempo, os frascos devem permanecer na posição vertical para evitar que a água da tampa escorra para a área do selo, algo que poderia comprometer o processo. Deixe repousar, não toque. Os Amish insistem que a paciência é fundamental durante essa etapa. Uma vez que os frascos estejam fora da água, devem repousar em um local tranquilo, livre de correntes de ar. O processo de selagem continua mesmo depois de tirar os frascos da panela, por isso não devem ser movidos nem verificados nas primeiras 24 horas. Mantenha a calma. Este é o passo mais difícil. Os Amish sabem que, se você tocar ou mover os frascos antes da hora, pode afetar o processo de selagem, o que pode comprometer a segurança das conservas. A inspeção final. À medida que as 24 horas passam, chega o momento da verdade. Os potes devem ser inspecionados cuidadosamente. Primeiro, remova as faixas. Eles não são mais necessários para armazenamento. Em seguida, pressione o centro da tampa. Ele deve ser côncavo e firmemente fixado. Se a tampa permanecer no lugar, é um bom sinal. O conteúdo do pote deve estar coberto por líquido, sem escurecimentos estranhos na parte superior. E deve-se evitar qualquer mudança de cor ou turbidez, que pode indicar que a conserva está estragada. Conservando carne ao estilo Amish. O poder do sal. Nas fazendas tranquilas da comunidade Amish, conservando carne. É uma arte que perdurou ao longo dos séculos, transmitida de geração para geração. Em um mundo que busca constantemente métodos mais rápidos e complexos, os Amish continuam a confiar em um processo simples, mas incrivelmente eficaz. Sal. Esse método antigo não só preserva a carne, mas também realça seu sabor, transformando-o em um produto que fica mais rico com o tempo, com nuances complexas e deliciosas. A ciência da preservação com sal, um toque de magia natural. O processo de preservação de sal usado pelos Amish pode parecer simples, mas a ciência por trás dele é fascinante. Ao aplicar sal na carne, cria-se um ambiente onde a natureza faz sua mágica. O sal atua como uma barreira, impedindo o crescimento de bactérias nocivas, enquanto, ao mesmo tempo, permite que as reações naturais transformem a carne, melhorando sua segurança e sabor. Esse não é um processo de apenas secar a carne. É uma forma de curar a carne, uma técnica que ativa uma série de mudanças químicas que a tornam mais segura para o consumo e mais saborosa. Os métodos modernos de conservação, muitas vezes baseados em produtos químicos e tecnologia avançada, focam apenas em evitar que os alimentos estraguem.
Por outro lado, o método Amish não só preserva, mas também aprimora o sabor com o tempo, criando uma carne com uma textura e um perfil de sabor que simplesmente não podem ser obtidos de nenhuma outra forma. O segredo está no sal. Apenas o essencial. O bonito do processo Amish é a sua simplicidade. Não há complicações nem aditivos desnecessários. Ao contrário dos métodos industriais que exigem uma lista interminável de ingredientes e máquinas caras, os Amish precisam de apenas 3 coisas: carne de qualidade, um recipiente adequado e sal puro. Simples assim, mas tão eficaz. O sal é o ingrediente-chave e é aqui que muitos podem cometer erros. O sal utilizado deve ser o mais puro possível. Evite sais com aditivos, como iodo ou antiumectantes. Os Amish preferem sal kosher ou sal marino, que são naturais e puros. Sem esses aditivos, o processo de cura é mais eficaz. E a carne mantém seu sabor autêntico. Verificando a carne, um teste de textura e densidade. Depois que os dias de cura se passaram, é hora de verificar o resultado. Os Amish tocam a carne para comprovar sua firmeza. A carne deve ter ficado mais densa e compacta, semelhante à consistência de um pedaço de madeira dura. Se alguma parte ainda estiver mole ou muito macia, isso indica que precisa de mais tempo com o sal. O próximo passo é um enxágue suave com água fria para remover o excesso de sal na superfície. Esse passo pode parecer contraditório, já que o sal foi aplicado com tanto cuidado, mas é necessário para evitar que a carne fique salgada demais. Depois, ela é cuidadosamente seca, usando uma toalha de algodão limpa para eliminar qualquer resquício de umidade. A secagem. Pendurar a carne para o toque final. Agora, a carne está pronta para a sua última fase. A secagem. Os Amish penduram a carne em um local fresco e ventilado, com temperaturas entre 10 e 15 graus Celsius. Tradicionalmente, eles usam defumadores ou adegas subterrâneas, onde a carne pode ficar pendurada sem interferências. O importante é garantir que haja uma boa circulação de ar e que a carne esteja protegida da luz direta. A carne deve ser pendurada por pelo menos 5 dias. Com o passar do tempo, a carne escurece levemente na superfície, o que é um sinal de que está envelhecendo adequadamente. Durante esse período, a carne fica ainda mais firme, desenvolvendo uma textura perfeita para armazenamento ou consumo. O resultado final, um tesouro de sabor e durabilidade. Quando a carne completa seu tempo de secagem, está pronta para ser armazenada ou consumida. Os Amish sabem que, quando a carne tem uma textura firme, uma cor profunda e uniforme, e um aroma delicioso, ela atingiu o ponto perfeito. Essa carne, que foi cuidadosamente curada com sal, pode durar meses se for armazenada corretamente em um local fresco e seco. O processo de conservação com sal ao estilo Amish não é apenas um método de preservação de alimentos. É uma tradição que conecta as pessoas com sua história e com a terra que cultivam. É um testemunho da sabedoria e da paciência de uma cultura. Obrigado, que encontrou a beleza no simples e no natural. Com esse processo, não só se preserva a carne, mas se cria algo muito mais valioso, um sabor autêntico que nos lembra a importância do essencial, a fermentação, um pilar da cultura Amish. Quando pensamos na vida dos Amish, muitas vezes imaginamos pessoas vivendo sem os avanços tecnológicos modernos. Mas o que às vezes passa despercebido é o profundo conhecimento de técnicas ancestrais que preservaram seu modo de vida ao longo das gerações. Uma dessas práticas é a fermentação, um processo que não só preserva os alimentos, mas também os transforma, proporcionando sabores únicos e um valioso aporte nutricional.
A fermentação não é simplesmente um método de conservação. É uma técnica que faz parte da cultura Amish, permitindo que eles transformem vegetais frescos em deliciosas iguarias que podem durar meses sem necessidade de refrigeração. Por que fermentar? A fermentação é um processo antigo que não só permite que os alimentos durem mais tempo, mas também os torna mais saborosos e nutritivos. Surpreendentemente, cerca de 30% dos alimentos no mundo passam por algum tipo de fermentação. Desde o café que tomamos de manhã até o chocolate que tanto gostamos, os alimentos fermentados estão em toda parte. Os Amish, conhecedores dos benefícios desse processo, o mantiveram como parte essencial de sua vida cotidiana. A magia da fermentação está nas bactérias benéficas que, ao fermentar os alimentos, transformam os açúcares naturais dos vegetais em ácido lático. Esse ácido atua como um conservante natural, preservando o alimento e, ao mesmo tempo, criando aqueles sabores ácidos tão característicos e agradáveis de produtos como o chucrute ou os picles. Fatores-chave na fermentação Amish em sal e temperatura. Para alcançar uma fermentação bem-sucedida, os Amish seguem dois princípios básicos: a temperatura e o sal. Esses fatores são essenciais para que as bactérias benéficas prosperem e evitem o crescimento de bactérias indesejáveis. Os Amish preferem fermentar em temperaturas que variam entre 18 e 22 graus Celsius. Essa faixa permite que as bactérias vivas se desenvolvam sem que o calor cause a proliferação de micro-organismos nocivos. O sal também desempenha um papel crucial. Ele não só realça o sabor dos alimentos, como também cria o ambiente adequado para as bactérias benéficas. Os Amish utilizam sal puro, como o sal marinho ou o sal kosher, já que o sal iodado pode interferir no processo de fermentação, dando um sabor amargo e escurecendo os alimentos. Mais do que conservação, o benefício é nutricional. O que torna a fermentação realmente fascinante para os Amish é sua capacidade de aumentar o valor nutricional dos alimentos. Durante o processo, as bactérias benéficas produzem probióticos e vitaminas que não só ajudam na saúde intestinal, mas também tornam os alimentos mais fáceis de digerir. O que os Amish aprenderam ao longo dos anos é que a fermentação não apenas preserva os alimentos, mas os transforma em uma fonte ainda mais rica de nutrientes. A arte da fermentação. Ferramentas e suprimentos. A beleza da fermentação. O Amish reside na sua simplicidade. Você não precisa de muitos equipamentos caros. Para começar, apenas alguns elementos básicos. O recipiente ideal é um pote de boca larga ou uma vasilha de cerâmica. Os Amish, que valorizam a tradição, costumam usar vasilhas de cerâmica que passam de geração em geração. Os potes de vidro são igualmente eficazes e fáceis de encontrar, mas o importante é que o recipiente esteja completamente limpo, embora não seja necessário esterilizá-lo, como no caso das conservas. Outro aspecto essencial é o sal. Como mencionamos antes, os Amish utilizam sal puro, sem aditivos, para garantir que a fermentação ocorra de maneira ideal. A proporção tradicional é de 3 colheres grandes de sal para cada 2,3 kg de legumes, embora possa variar conforme a receita. A qualidade da água também é um fator importante no processo. Os Amish preferem usar água de nascente, mas se não estiver disponível, água filtrada é uma opção viável. É fundamental evitar a água da torneira, pois o cloro pode interferir nas bactérias benéficas. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.